Ailton Krenak nasceu Ailton Alves Lacerda Krenak em uma aldeia no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, em 1954. Eu sou Ailton Krenak, sou do povo que habita a região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Nossa aldeia fica na margem esquerda daquele rio, que é o povo Krenak. Olá, minha querida e meu querido nerd também. Tudo bem com você? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou gestora ambiental formada pela Universidade de São Paulo e mestra em ciência ambiental pela Universidade de Linköping, daqui da Suécia, país no qual eu resido atualmente e trabalho como especialista em sustentabilidade. A etnia no qual Ailton pertence, os Krenak, ou também chamados de Aimorés, tinha uma população de cerca de 5.000 pessoas no início do século XX. O professor Darcy Ribeiro disse que nós éramos uma população em torno de 5 milhões de habitantes no litoral do Brasil. 20, 30 anos depois que os brancos tinham chegado, essa população tinha caído para coisa de alguns milhares de indivíduos. E quando Ailton nasceu, os Krenaks estavam declarados como uma população indígena extinta, porque tinham se dispersado e morrido muito por conta dos conflitos de terra que vêm desde a época da colonização. E os que sobreviveram, atualmente, estima-se que existam cerca de 400 pessoas pertencentes à etnia Krenak que vivem no município de Resplendor, em Minas Gerais. Aí ele falou, e tal, como é que tá? Nós apresentamos o caso da Serra do Mar para eles e depois ele encaminhou aquilo. Mas foi uma surpresa para ele que a gente tivesse vivo, porque ele tinha escrito um livro, Os Índios e a Civilização, e tem umas pranchas lá naquele livro que indica os povos que já foram extintos. E nós éramos um dos que tinha sido extinto. Durante a sua infância, Ailton descreve que crescer como índio era crescer fugindo. Fugindo de massacres, fugindo de assassinatos, de conflitos por terra que tanto assombram a população indígena do Brasil. E com 17 anos, ele acordou e falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar só vendo a minha família sendo massacrada e as outras etnias também indígenas. Então, ele tomou a decisão de ir com sua família para o Paraná e daí ele começou a sua vida política e também como ambientalista e defensor das causas indígenas. Se você pegar todas as nossas famílias, a gente cabe no Maracanã. É por isso que eu sei a emergência de falar do meu povo, defender o caminho da tradição do meu povo. Porque nós quase que acabamos. E lá, com 18 anos, no Paraná, ele conseguiu se alfabetizar e começou a trabalhar com produtos gráficos e com jornalismo também. E a partir da década de 80, ele já estava se dedicando totalmente às ações em defesa das populações indígenas, em defesa dos seus territórios, direito à saúde, à educação e à preservação da cultura indígena também. Antigamente, na nossa Constituição antiga, não tinha nenhuma referência nem ao nosso território, nem nossos direitos. Calapalo, Nambiquara, Genipapo, Canindé, Amondau, Potiguara. Todos esses parentes nossos sentiram ameaças pela política do Estado brasileiro. E na década de 80, antes de completar 30 anos, eu já estava engajado num movimento indígena, fazendo esse movimento indígena. E isso tudo ainda quando estávamos sob ditadura militar. E quando aconteceu a redemocratização, ou seja, a volta dos nossos poderes como sociedade, para a gente poder escolher os nossos representantes políticos na sociedade, Ailton participou ativamente no processo de consolidação da Constituição de 88. Em 1987, no plenário do Congresso Nacional, Ailton fez um dos seus discursos que ficaria conhecido mundialmente e que tinha como objetivo pressionar os parlamentares para incluir os direitos indígenas na Constituição de 88 e que, felizmente, ele e muitas outras pessoas que também estavam envolvidas nessa luta conseguiram. Durante a fala de protesto, Ailton pinta o seu rosto com pasta de genipapo,
fruta essa comumente utilizada pelas populações nativas da América do Sul. Eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Obrigado. A União das Nações Indígenas é fundada em 1988 com a participação do Ailton, para que os direitos dos indígenas pudessem ter vez e voz no cenário nacional. E a importantíssima Aliança dos Povos da Floresta, criada em 1989, que tem como objetivo a criação e proteção de reservas extrativistas, juntamente com os seringueiros, para tornar possível e sustentável as atividades econômicas das populações nativas e dos seringueiros também, que dependem dessas reservas para poder viver e sobreviver e ter a sua subsistência. Durante a década de 90, a década essa que foi importantíssima, né, para o movimento ambientalista. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre o movimento ambiental moderno, que eu falo bastante dessa época, depois desse vídeo, vai lá e assistir, que eu vou deixar nos cards. Ailton foi ganhando cada vez mais e mais notoriedade e sempre passando a mensagem de que é benéfico para todo mundo, seja a população indígena, seringueiros, para nós que vivemos em cidades, que a floresta seja protegida e preservada. E foi em novembro de 2015 que o avô da aldeia Krenak entrou em coma e nunca mais saiu. O avô é o Rio Doce e o causador do coma
o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Ai, que parece que caiu na de Roma. E aí eu tenho uma minha na banca, na casa. Ingin makan buat tempat berrequiem. Ibarat badai home, waktu kata home nak kata. Ingin ye putih kenggam. Kalau ikuan bakai quiem ni. Hangi pada ninguém recan. Tempo kenggam. A terra em que Ailton e todos os Krenaks viviam foi devastada pela essa tragédia, uma das maiores tragédias ambientais do Brasil. Tá achando esse vídeo interessante? Então se inscreva no canal, escreva aí nos comentários uma sugestão de ambientalista que você gostaria que eu falasse aqui no canal, ou também uma sugestão de um outro tópico que você quer que eu fale aqui. O vídeo de hoje foi sugerido pela Camomila e a sua sugestão também pode virar um vídeo aqui no canal. Já no ano de 2016, Ailton foi titulado como professor doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um reconhecimento pela sua importância na luta pelos direitos dos povos indígenas e pelas causas ambientais no Brasil. Ele também deu aulas de especialização nessa universidade, como as disciplinas de Cultura e História dos Povos Indígenas e Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais. Ailton tem livros publicados e o último deles está disponível gratuitamente na forma de e-book, chamado O Amanhã Não Está à Venda. Há muito tempo não programo atividades para depois. Temos que parar de ser convencidos. Não saberemos se estaremos vivos amanhã. Temos que parar de vender o amanhã. Esse livro fala sobre a perspectiva indígena, dessa população nativa que luta já há séculos contra doenças que chegaram a dizimar populações inteiras, muito por contato com populações não indígenas. E ele fornece um link, com esse histórico no momento de pandemia que nós estamos vivendo atualmente. O link para o livro está aqui na descrição, junto com as fontes desse vídeo também. Nos últimos anos, Ailton voltou a morar mais próximo da sua comunidade em Minas Gerais e continua, como sempre, em defesa do direito à vida, porque preservar as nossas populações nativas é também preservar as nossas próprias vidas. Hoje pela manhã, índios de todas as partes do país vieram à Assembleia Nacional Constituinte para entregar um documento com suas reivindicações. A visita dos índios foi promovida pela Coordenação Nacional da Campanha Povos Indígenas na Constituinte e organizada pelos índios Marcos Terena e Ailton Krenak. Quais são os pontos principais desse documento? Os pontos principais é o reconhecimento pela nação brasileira dos direitos históricos das populações indígenas. Como consequência desses reconhecimentos, a demarcação dos territórios indígenas, a garantia do usufruto desses recursos naturais dos territórios para o povo indígena e o acatamento pelo Estado brasileiro dos projetos de futuro das populações indígenas. Esse é a base do programa que nós vamos estar apresentando hoje, que é o documento das populações indígenas para a Constituinte.